A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Provérbios 12, versículo 4a. Muito bom dia para você, bom dia. Que Deus abençoe ricamente seu dia, sua semana. Vem chegando para cá. Hoje nós temos uma live muito especial com o tema Princípio da Honra. Então fica por aqui que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre como honrar o nosso cônjuge. Então, que Deus abra seu coração, abra sua mente e que nós possamos receber dessa mensagem, né, de uma amiga muito especial que trará essa mensagem hoje para nós. Então, chega para cá e fica com o coração aí quentinho com essa palavra. Bom dia, Hugo, bom dia para você que está chegando. Vamos fazer uma oração enquanto ela chega por aqui? Fecha seus olhos. Paizinho querido, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos, ó Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Paizinho. Obrigada por nos permitir acordar, ó Pai, nos permitir respirar e viver mais um dia na tua presença. Obrigada, Pai, pela nossa família. Obrigada, Deus, por tamanho cuidado. Em nome de Jesus, abençoe esse momento, que o Senhor abençoe a minha casa, que o Senhor abençoe a casa da Neuci, que o Senhor nos encha da tua presença e que possamos transbordar aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, no nosso coração. Em nome de Jesus, Paizinho, nos guarda, nos livra de todo mal, proteja as nossas famílias e que a tua presença possa invadir cada lar, ó Deus, que passar aqui nessa manhã, que passar aqui à tarde, ó Deus, no decorrer da semana, que o Senhor possa invadir cada lar com a doce presença do Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Hélida. Ó, a Neuci já tá por aqui. Graciene, Ângela, Santo Bolo. Bom dia para vocês que estão chegando. Que Deus abençoe ricamente seu dia e sua vida. Neuci, manda um oi para mim, para eu poder te chamar aí, por favor. Aí, vamos fazer o teste aqui. Paciência aí, gente, vai dar certo. Aqui. Chamei, Neuci. Vamos lá. Deu certo? Aê, deu certo! Coisa boa, bom dia! Bom dia! Oi, Claudinha. Tudo Prazer, querida, bem? estar com você essa manhã, viu? Imagino, o prazer é todo meu. Ah, E Deus abençoe ricamente sua vida. Obrigada por ter aceito aí esse convite, né? Tão singelo, né? Com mensagens simples, mas eu tenho certeza que mensagens que fluem, né? Do trono de graça do Senhor e que enriquece tanto as nossas vidas. E é um prazer e uma honra tê-la aqui conosco. E eu já vou deixar o espaço todo para você. Se apresente e transborde aí nas nossas vidas aí o que Deus tem colocado aí no seu coração para nós nessa manhã. Fique à vontade. amém. Pois é, todos aqui, né? Quem não me conhece, então, né? Sou a Nilce. Vamos começar pelas prioridades, tá bom? Vamos lá. Serva do Deus Altíssimo, esposa do Valdir. Há só uns 4 décadas e poucas. Né, eu sou hoje, então, mentora lá do curso, né, Edificando o Meu Lar, aqui de Anápolis, né, que tem sido, assim, algo maravilhoso que Deus tem me proporcionado como privilégio. Eu falo sempre isso, sabe? A cada semestre que a gente tem ali a oportunidade de alcançar tantas mulheres com esse curso, eu falo assim que é privilégio. É honra, é isso que nós vamos falar hoje, né? É uma honra poder estar ali exercendo esse ministério de mentora ali no Edificando o Meu Lar. E hoje, juntamente aqui com a Claudinha, nós estamos aí nessa jornada aí da psicanálise, né? Terminando aí, Isso. estou aqui na fase dos estágios, que está sendo assim também maravilhoso, está sendo assim algo extraordinário, que eu penso que é
uma nova oportunidade que Deus tem me dado, sabe? Tem me dado para poder aprimorar o autoconhecimento e poder, então, ajudar melhor essas mulheres que têm vindo até nós, né? Com Então, certeza. hoje, como cristã, eu vejo assim que Deus é maravilhoso em poder nos fazer participar dessa grande obra dele aqui na Terra, né? De abençoar vidas. Então, eu estou aí para isso, para poder ser bênção na vida daquelas que o Senhor me confia, né? Eu penso isso, que me confia. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa bênção de Deus, né? Sobre o princípio da honra, Claudinha. Eu sou apaixonada por esse capítulo do livro da Experiência do Lar, né? É o que nós temos ministrado ali na mentoria do Edificando o Meu Lar. A gente, então, ministra esse livro da Dev Titos, né? Da Experiência do Lar. E a gente tem visto o quanto essa mulher foi ungida, foi direcionada por Deus para essa geração, porque a gente vê o quanto são necessários esse conteúdo desse livro. E aí eu quero deixar já aqui aberto que as nossas inscrições lá do Edificando o Meu Lar estão abertas, viu? Tá lá na bio Perfeito. do Instagram, Edificando o Meu Lar Anápolis. Entra lá, isso! Preparada Entra aqui. lá e faz sua inscrição, porque tenho certeza que no segundo semestre pode ter essa oportunidade de você estar ali participando conosco então eu falo que viver a melhor experiência que vocês Verdade. poderiam ter em 3 meses. Então, é estar ali participando desse curso e vendo a transformação, a edificação que Deus realiza. Apesar de nós, viu, Claudinha? Apesar de nós. Mas Deus tem realmente feito algo maravilhoso, sabe, na vida daquelas que participam. E elas saem com esses testemunhos, e isso nos motiva para poder ter um segundo, outro semestre, para poder continuar. E nisso eu já estou aí com 5 anos, né, trabalhando nesse ministério, e eu tenho certeza que vou até onde Deus quiser, com a nossa mentora Mor lá, a Ciene Espíndola, né, que a gente não pode esquecer, que é precursora de tudo isso, né? Que deu o pontapé inicial de tudo isso acontecer. Eu louvo a Deus pela vida dela e por esse ministério tão lindo. E eu posso falar que eu sou fruto desse ministério também, né? Já fui pupila, já fui mentora aí com vocês. E se inscrevam, gente, porque realmente é uma mudança, né, de chave, a gente gira a chave, né, de verdade. Muitas coisas que a gente aprende, abre os nossos olhos, nos muda como pessoa, né, como esposa, como mãe. Então, realmente é muito necessário e é muito lindo ver o mover de Deus através da vida de vocês. E quem sabe um dia eu volto. Ai, Deus, deixa Deus agir. Deixa, deixa. Então, vamos lá então, né? Vamos começar um pouquinho sobre esse capítulo, né, do princípio da honra. Claudinha, eu vejo esse princípio da honra como algo assim tão essencial na vida não só das mulheres, mas na vida de todo cristão, de todo ser humano. Vamos falar assim de uma maneira bem clara, né? De todo ser humano precisa ter essa questão da honra. E a gente veja assim que o que é realmente honrar? Honrar é considerar, é trazer por como estima, trazer algo como especial no relacionamento, porque a gente não honra se não tiver um relacionamento para poder expandir, praticar, né? E a gente vai percebendo que tudo isso começa em Deus. Isso tudo começa no princípio, isso tudo começa pelo mandamento de Deus, amar a Ele acima de todas as coisas, né? E como a gente então aprende, o que eu acho assim que é essencial a gente entender isso, que nós precisamos amar a Deus e os outros igualmente. Deus exige isso de nós. Porque como que a gente fala amar a Deus e se a gente não ama o nosso próximo? Não é? Isso a conta parece que não fecha, não é?
Fecha. Então, igualmente, nós precisamos amar o outro como a gente ama a Deus. E isso é o quê? Honra a Deus. Honra ao seu mandamento, honra ao seu princípio, honra ao propósito pelo qual ele nos criou, né? Então, a gente primeiramente precisa entender isso. E aí a gente faz essa pergunta: quem então é nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que relaciona conosco, né? Nós casados, nós temos nosso marido, né? Que é o mais próximo dos próximos. Eu sempre Uhum. brinco com as meninas, como é que você vai dormir com o inimigo? Não tem como. Então, você tem seu marido como aquele mais próximo. Mas antes mesmo do nosso marido, nós temos que lembrar que nós viemos de uma família. Que nós primeiros nos relacionamos lá atrás com essa família. Então, depois que nós então entendemos que nós precisamos amar esse Deus e depois os próximos como igualmente a ele, a gente começa com uma linha de pensamentos que a gente precisa trazer de uma maneira assim muito clara, para que as coisas possam correr de maneira leve, de maneira assim, que a gente possa entender os nossos relacionamentos. Ou seja, se eu primeiramente amo a Deus e cumpro os seus mandamentos, obedeço seus mandamentos, aí eu tenho uma família. Deus nos institui como família. E como família, nós temos ali nosso primeiro relacionamento, que são nossos pais. Nossos pais são os nossos primeiros relacionamentos aqui na Terra, quando a gente então nasce, né? E aí, então, honrar pai e mãe é algo assim tão especial que é o único mandamento com promessa. É o quinto mandamento e com promessa. Olha como Deus é tão maravilhoso que nos faz destacar isso de uma maneira clara. Então, honrar a Deus, né? E também honrar os nossos pais é algo que nos vai fazer bem, nos vai fazer prosperar na terra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas que não são bem-sucedidas, que vive em tribulação, que vive em dificuldade, que vive caminhando para trás em vez para frente. E a gente vai perceber, se a gente conhecer mesmo a história, vai perceber que há algo ali no relacionamento com os pais. Claudinha, é interessante que nesses anos de edificando o meu lar, quando a gente vai perceber a história de muitas que chegam e que precisam ser trabalhado o perdão, o maior índice de falta de perdão está no relacionamento de pai ou mãe. É incrível isso. Por isso que Deus deixa bem claro esse mandamento com promessa, sabe? De honrar pai e mãe como algo que precisa ser resolvido para a gente seguir com os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso bem resolvido ali com a nossa família original, nós vamos levar isso para a nossa família que adquirimos. Então, isso é um prejuízo muito grande e muitas vezes a gente não consegue prevalecer, seguir adiante. Porque honra gera honra. Então, como que a gente então pode passar e pular essa etapa de honrar pai? Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente tem sentimentos tão contrários com a nossa família, com nossos pais, com nossas mães, ou seja, as dificuldades, as lutas, né, as enfermidades que vivemos, tudo isso são gerados com a nossa criação. Aí eu pergunto para você, como resolver isso, né? Como resolver isso? Perdoando. É perdoando. Por quê? Porque eles deram o que eles puderam. Eles deram o que eles receberam. E a gente precisa, então, trabalhar essa consciência, e não culpá-los por algo que deu errado, mas entender que quem me fala, quem não erra, é aquele negócio. Quem não tem erro, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Então é isso.
Então, a gente precisa, então, conscientizar que nós precisamos obedecer e honrar, independente do que foram, independente do que fizeram, independente do que causaram, a obediência é essa, honrar. E isso faz tão bem, isso nos traz tanta leveza no nosso relacionamento, e não descartando que nós levamos isso de geração em geração. Sabe por quê? Porque quando nós temos nossa família adquirida, né? Depois que casamos e tudo, quando a gente honra pai e mãe, isso está sendo ministrado aos nossos filhos e nós vamos colher fruto disso. Então, isso é passado de geração em geração. E a gente precisa tanto lembrar disso, porque o que a gente planta, a gente colhe. Então, eu sempre falo com as meninas que ela ri demais de mim lá. É melhor aceitar, né? Dói menos. Hum. Menos. Então, aceite e obedeça a esse princípio de honrar pai e mãe. Porque por ser mandamento, por ser ordem de Deus, é porque é o melhor para nós. Então, isso, o pontapé inicial de honra começa por aí, na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Honrar pai e mãe. Então, isso é essencial. E depois, então, desse princípio que nós ensinamos, que precisamos desse alicerce, desse respaldo de honrar pai e mãe, aí vem quem? Nossa família adquirida, que começa com o nosso marido, né? Nosso marido, né? É aquele que o Senhor nos dá para honrar. Eu estou falando isso como mulheres, né? Como mulheres. Eu estou falando com bem claro, talvez se tiver homens, então ouvindo e tudo, eles vão se sentir bem respaldados nisso, né? Eles ficam muito felizes, né, nessa questão, mas eles têm também seus papéis e suas responsabilidades que não são menores que a nossa, né? Nós, então, precisamos honrar nosso marido. E lá em Efésios, né? Em Efésios 5 ele vai falar muito claramente sobre isso, né? Que nós precisamos, então, falar assim: a esposa deve respeitar o seu marido, né? Numa tradução mais para entender melhor, né? Prestar atenção nele, levá-lo em quê? Em consideração, honrá-lo, estimá-lo. Esse é o papel nosso como esposa, né? Que eu sei que para muitas ainda não há esse entendimento. Mas eu falo que é a palavra de Deus e a gente precisa, então, entendê-la de uma maneira bem clara para poder obedecê-la, né? E isso é uma ordem vinda a nós e que nós precisamos dar atenção a isso, né? E dentro desse voto do casamento, como todas nós fazemos, nós já fazemos essa promessa. Você vai ver que lá no altar a gente faz, né, essa promessa de honrar até que a morte nos separe, não é? Então, mas esse princípio de honrar o marido, honrar o esposo, né, inclui um relacionamento até mesmo claro entre eles. Porque precisa ser expressado, precisa ser falado, precisa ser alimentado. Eu falo que sempre precisa ser alimentado. Aí entra mesmo a vulnerabilidade nossa mesmo, de expressar, de não deixar isso morrer entre nós no relacionamento. Ou seja, elogiar, não é? Elogiar, falar coisas que realmente acrescenta, né, nessa autoestima, né, do nosso marido, né, de poder falar E o que ele é importante no seu interessante, papel. e o interessante aí, você pontuando que essa honra é tratar alguém com valor, né? Então, nós estamos trazendo isso para o nosso cônjuge, né? Tratar com valor. E tem algo que é um pouquinho ainda mais difícil, né? Que é fazer sem esperar algo em troca. Aí é que está o problema, não é? A maioria faz já esperando receber algo em troca. Então, assim, só para dar uma clareada um pouquinho aqui para nós, do que é essa honra, né? Além do respeito, né? É tratar o outro com valor. É.
E isso, Claudinha, quando a gente trata essa pessoa com valor, isso o alimenta. E nosso marido, ele precisa disso. Ele precisa dessa estima. Ele precisa dessa honra, porque eu falo que o papel do homem dentro de uma casa, dentro de um lar, é árduo. Não é fácil, porque ele é o provedor dessa casa. É aquele que sai para matar um leão todo dia, para poder trazer para casa o sustento, trazer para casa o alicerce daquela casa. Então, quando então nós entendemos isso da forma como nós precisamos entender como honra, a gente alimenta esse homem para sair todos os dias e vencer lá fora e voltar para casa e a gente então reabastece ele novamente, né? Com esse elogio, com essa honra, com essas palavras que possam motivá-lo. E, Claudinha, e como eles precisam disso? Como eles precisam? Porque eu sempre falo que nós somos movidos por isso. Nós, seres humanos, precisamos de motivação. E por que não dentro de casa isso acontecer? E precisa acontecer dentro de casa. E nós, mulheres, nós somos chamadas para isso, para favorecer, então, isso ao nosso marido. Por isso que ele está aí sendo considerado o segundo passo de honra, né? Que nós precisamos valorizar, que nós precisamos entender, né? E considerar de uma maneira muito clara, muito clara. E aí a gente vai ver, então, que esse marido, né? Ele precisa, então, desse respeito dessa mulher para poder ser alimentado, para poder ter suas melhores escolhas, né? Ali no meio da família, onde ele trabalha, no que ele faz. Então, eu acho assim, é algo que, quando a gente obedece essa palavra, nós temos mesmo só benefícios, né? Só benefícios. A honra, ela traz muito benefício, né? E aí você falou aí, eu achei interessante, né? Você falar que a honra não é essa questão de querer em troca. É isso. Porque quando a gente dá honra, como eu falo para você, o benefício volta para nós mesmos. Sabe aquela questão de pagar mal com mal? Não pode existir. E muitas vezes a gente se baseia nisso, né? Ah, se eu não recebo, eu não dou. Se eu não faço, eu também não faço. Mas dentro da palavra de Deus, eu sempre falo, Claudinha, que Deus ele sempre chama nós individualmente para aquilo que ele quer. Verdade. Muito verdade. Primeira pessoa que ele quer trabalhar somos nós, eu. E a partir de mim, então, é que eu posso então distribuir aquilo que eu recebo. Então eu preciso entender isso, não retribuir o mal com o mal, perdoar, sabe? Perdoar. Então, a gente não pode levar a cultura que nós vivemos como padrão, mas sim a palavra de Deus que tem que ser nosso padrão, ela que tem que reger a nossa vida em todos os aspectos, né? Porque eu tenho visto muitos relacionamentos se destruírem por causa disso. Porque cada um quer tratar o outro como acha que deve, como às vezes recebe de mal, sabe? E é interessante que é voltado sempre para o mal, né? Uhum. O bom parece que não prevalece. Ou seja, eu penso que entra um pouco a humildade, entra um pouco, né? Às vezes a gente ser vulnerável mesmo a muitas coisas para poder a gente entender que, independente de recebermos, se eu sei que é certo e é a palavra de Deus para minha vida, eu preciso dar, eu preciso dar. E aí entra uma questão muito interessante que eu amo aqui nessa lição, que é a questão dos objetivos e desejos. Eu acho assim, essencial a gente entender isso, sabe? Porque senão, se a gente não entende essa questão do objetivo, porque o objetivo é tudo aquilo que é responsabilidade minha de exercer. É o meu
objetivo, é algo que diz respeito a mim, individualmente, unicamente, né? Onde eu decido, por exemplo, obedecer essa palavra de honrar pai e mãe, de perdoar, mesmo que tenha sido uma criação contrária, com tantos acontecimentos de traumas, o que seja e tudo mais, porque perdão não é ressentimento, né, Claudinha? É decisão, eu preciso decidir. Decidi perdoar por quê? Porque eu tenho esse objetivo de viver uma vida melhor, primeiro com Deus e comigo mesmo. E por isso, então, que eu decido a perdoar pai e mãe e decido considerar meu marido, honrá-lo, né, de todas as formas. Aí, então, esse é meu objetivo, desrespeito e responsabilidade única minha, individualmente. E o que é o desejo, então? Esse desejo depende do outro. Primeiro de Deus realizar, porque eu não mudo ninguém. Uhum. Eu não mudo ninguém, mas Deus pode. Então é algo que depende do outro. Então, quando eu tenho o meu objetivo de ser obediente, de honrar e tudo mais, eu oro a Deus com esse desejo de que o outro então reconheça, de que o outro então se achegue, de que o outro então usufrua daquilo que eu posso dar, daquilo que eu posso ter como objetivo na minha vida. Ah, Claudinha, isso não dá errado, não. Verdade. Isso não dá Não tem errado. Quando a como. gente então entende isso, as coisas ficam até mais leve para a gente decidir, porque o pior do relacionamento é quando a gente quer mudar o outro, quando a gente quer viver a função da resposta do outro, né? Então, eu preciso entender isso. E a mulher, ela tem uma facilidade muito grande, sabe? De entrar para os pontos negativos do Hum. que acontece na vida dela. Então, às vezes, ela entra numa autopiedade tão grande, sabe? Gerando essas atitudes negativas, porque, não, meu marido não me cura, porque, meu pai fez isso, minha mãe fez isso comigo. Então, eu compreendo, a gente tem que entender isso, porque nós somos essa parte frágil, né? Uhum. Essa suscetível a sentimentos realmente assim, não somos realmente frágeis nessa questão de muitas vezes ser muito sentimental, agir com muito sentimento nas coisas. Isso é nosso realmente, a nossa criação, nossa formação é essa. Mas a questão é que se é algo ruim, por que que nós mantivemos? Por que que nós cultivamos? Isso é uma questão de consciência, de maturidade emocional que a gente precisa ter para a gente poder, então, evitar que esses sentimentos entrem para o nosso coração e enraiza. Porque quando a gente deixa essa raiva, ressentimento, amargura, ansiedade, preocupação enraizar no nosso coração, com certeza é isso que nós vamos expor nos nossos relacionamentos. E isso só traz o quê? Pontos negativos para nós. Né? Aí a autopiedade se enraiza, aí a gente vive uma mulher amargurada, uma mulher que não tem nem objetivo e nem desejo. A coisa fica assim, sem saber que rumo que a gente toma. Então, a gente precisa, então, entender que a gente precisa evitar mesmo com toda a nossa força essas emoções negativas na nossa vida. E, ao contrário disso, a gente precisa, então, substituir com a palavra de Deus mesmo na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que é bom, agradável, a gente precisa trazer na nossa mente, no nosso pensamento. E quando a gente faz isso, a gente exerce isso, né? A gente vai ver na palavra de Deus, né? Que ele fala assim lá em Filipenses 4:8, que fala assim: concentre-se em tudo aquilo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Ou seja, pense no que é o que? Excelente.
Ah, tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor. Gente, é isso que eu preciso combater os sentimentos negativos. Tudo que é excelente, tudo que é bom, tudo aquilo que eu posso expressar em algo que possa me acrescentar e me fazer crescer emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Isso vai o quê? Contribuir para os nossos relacionamentos, com certeza, né? E aí é interessante que a gente faz entender que no âmbito relacional de marido e mulher, de casa, gente, nosso marido ele precisa de paz para poder se abastecer. Ele precisa de um ambiente de paz, não é, Claudinha? É sim. aquele homem que chega da tribulação lá de fora, das guerras lá de fora, e ele quer achar um ambiente onde favoreça a ele paz. Por isso que ele senta e fica no nada. Ele senta e fica no nada. Por quê? Porque ele está assimilando o que é de paz na vida dele para se reabastecer. Eu sempre falo lá para minhas meninas assim: dê 30 minutos para o seu marido quando ele chega, dê um tempinho para ele, né? Não despeja tudo na hora que ele entra naquela porta da sala, não, né? É porque ele precisa disso. Ele precisa disso. Isso é honra. Isso é honrar, é considerar o momento, a fragilidade, né? Porque eles têm esse momento. Todos nós temos nossa parte frágil. Não é só a mulher que é mais, ela é mais, mas o homem também tem, não é? Então, a gente precisa, então, quando a gente combate esses sentimentos de negativos da nossa vida e transforma ele em tudo aquilo que é bom, agradável, verdadeiro, isso o quê? Constrói, isso edifica, né? Ou seja, falar na hora certa, né, Claudinha? Nós mulheres temos essa tendência de poder falar muito. Mas falar muito não quer dizer que você deixa de ter que falar na hora certa. Porque a comunicação ela é importante para a honra. Não há honra sem comunicação. Não tem como honrar sem comunicar. Então, só que a gente precisa entender que eu preciso falar na hora certa. A mulher precisa falar. Por isso que eu falo, dá 30 minutos. Dá um tempo, né? Porque somente o Espírito Santo de Deus que sabe sondar nosso interior e decifrar, né? Daquilo que nós às vezes nem sabemos como falar, e o falar muito também ele filtra, né? Mas o ser humano não tem essa capacidade. Então, nosso marido não tem essa capacidade de assimilar nossos pontos negativos, assim como uma cachoeira, né? Como uma cachoeira. E Então, aí, precisar falar na hora certa é necessário. Aí, aqui no livro, ela leva na história de Esther, que fala tão só bem sobre isso. antes de você entrar aí, né? Você falando dessa questão, dá 30 minutos, né? Deixa esse homem querer voltar para casa, né? Porque se chegar na porta e já despeja tudo, ele vai querer continuar lá no trabalho, ele vai querer tomar outros caminhos que não precisava, né? Ele vai querer chegar o mais tarde possível em casa. Então faz todo sentido, ó, guarda isso aí pra você, dá 30 minutos pra esse marido, deixa ele na caixinha do nada, deixa ele deitadinho, quietinho ali, aí de repente a vida retoma ali, né? Exatamente isso, Claudinha. Talvez a gente percebe porque muitos maridos não voltam ou não têm essa vontade, né, de voltar para casa, porque Uhum. talvez ele não tenha encontrado essa paz que possa alimentá-lo. Então é algo que a gente precisa estar percebendo. Nós, né, como Sim, esposas, né, como aquela que dá o tom do nosso lar, né, sim. que dá o tom que cria esse ambiente, que nós mulheres que criamos. Somos nós. Nós somos aquele pivô da nossa casa que, que faz esse ambiente ou ser para o lado bom ou ser para o lado ruim. Eu sempre falo assim:
Dependendo da forma como você levanta de manhã, vai ser aquilo que vai acontecer durante o dia na sua casa. Então, tem que passar por esse termômetro. Olha para você ver. E é impossível a gente trazer esse bom humor para nossa casa? Não. Quando a gente, então, entende que tudo aquilo que é bom, verdadeiro, agradável, precisa agir primeiramente em nós, isso acontece de uma maneira assim tão assim leve que a gente nem percebe que isso está acontecendo. Então é algo de se exercitar. É algo de se ter como hábito mesmo. Eu sempre falo que é criar hábito. É como ler Bíblia, é como escovar dentes, é como fazer tudo isso. É hábito, né? Orar, né? E tudo isso é algo que a gente precisa estar constantemente fazendo. É a constância. Eu acho que a palavra que nos define para poder criar isso é constância. É fazer isso todos os dias. É poder todo dia avaliar, né? Como está. Então, se seu marido não está voltando para casa, é hora de parar e avaliar. Peraí, o que tem acontecido aqui todo dia que não tem favorecido isso? Vamos mudar. É processo, mas precisa ter um ponto de partida. E por que não em mim? A mudança acontecer primeiro em mim, né? Então, é algo que nós precisamos entender. E aí, quando a gente volta lá na questão de saber falar na hora certa e agir na hora certa, a gente entende que para que nosso marido nos ouça, a gente precisa então saber falar na hora certa. Esther foi isso. Esther foi o quê? Foi algo assim extraordinário na história de Esther. Ela vivia num contexto que jamais ela poderia ir ao encontro do rei sem ser convidada. Mas o que aconteceu? Primeiro, ela honrava a Deus com a sua vida. Orava, jejuava, buscava do Senhor direção e oportunidade, né? E isso abriu portas, caminhos para ela, para que as coisas pudessem realizar da maneira como Deus então pretendia. Claudinha, é interessante isso na nossa vida. Deus, ele não quer realizar através de nós, ele primeiro quer realizar em nós. É em nós que primeiro ele quer realizar. Então, quando eu creio que Esther foi preparada para aquele momento, ele não estava preparando primeiro o rei, ele estava primeiro preparando Esther, a vida dela, a obediência dela, a devoção dela, os princípios dela. E quando então ela entendia isso e pôs isso em prática, é que as outras coisas e os propósitos de Deus foi realizando. Então, quando Deus nos chama como mulheres para honrar, Ele não está pensando nos nossos pais, Ele não está pensando no nosso marido, Ele não está pensando nas autoridades, Ele não está pensando em nada disso, não. Ele primeiro pensa em você, em como você deve ser, em como você precisa ser. Porque senão a gente age como mentira, como falsidade, como falta de verdade. Não é verdade? Porque é muito fácil a gente elaborar situações, mas vivê-las é diferente. É completamente diferente vivê-las. Então, primeiro, Deus, ele cumpre o propósito, primeiro, na nossa vida, nos chamando a um propósito. Essa semana, a gente estava com a devocional sobre Ana. Ana tem, assim, histórias extraordinárias, né? E é interessante que, antes mesmo de toda a situação de Ana ali, com Penina, com Eucana, com a sua amargura assim, de coração de querer ter filho, aquele processo todo, Deus já tinha um propósito para realizar através de Ana, que era ter ali aquele profeta, que era Samuel. Mas acontece que ele queria passar por Ana. Ele queria passar por Ana. Porque a gente sabe que os planos de Deus não se frustram. Mas ele quer nos usar para seus, né, os seus planos. Então, enquanto Ana não se rasgou ali naquele momento, o coração,
para entregar totalmente, não só a vida dela, como daquele que, porventura, Deus pudesse conceder, é que o milagre não aconteceu. É que começou a acontecer. Você está entendendo? Então, eu sempre trago a nossa responsabilidade individual no processo. A honra, ela acontece quando eu entendo que, primeiramente, eu devo honrar. Por isso que entra o tal do objetivo e desejo. Por isso que isso precisa ser claro. E quando eu, então, falo na hora certa, eu preciso entender que isso precisa gerar em mim algo que possa frutificar no meu relacionamento. Eu também vou ser, então, uma boa esposa e meu marido vai ser um bom marido quando esses princípios estiverem alinhados. Quando tudo isso estiver alinhado. Então, eu entendo isso. A gente precisa ser vulnerável nessa questão. Precisa. Por isso que eu falo que honra é considerar o outro acima de você mesmo. Não é isso que a gente, então, vê lá no versículo de Romanos 12:10? Ame-se com amor fraternal e tenha prazer de honrar uns aos outros. E tem uma tradução aqui da NVI que fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira, olha para você ver, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então, todo o benefício que nós precisamos entender que a gente dá, não é para nós primeiramente, é para o outro. Primeiro, eu faço isso como honra a Deus, de obedecer a palavra dele, que é o que ele quer. E é o que ele deseja de nós. Depois, fazer com que isso passe por nós para o outro, para que o nosso relacionamento seja saudável. Então, essa questão de honra é isso, é ter atitude. É ter uma atitude que possa, então, tudo fazer-se com excelência. Fazer acontecer de forma amorosa, de forma positiva, sabe? Eu sempre levo nessa questão. A gente tem que ser amorosa e tem que ser positiva nas coisas. E ter esse termômetro independente, Claudinha, do que eu tenho recebido e dos dias maus que nós temos vivido. Independente. O que é de Deus não muda. É eterno, é para ontem, hoje e eternamente. Então, a palavra do Senhor é para nós cumprirmos hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, de uma cultura tão sem honra, né? Tão contrária a tudo que Deus realmente estabelece. Mas como cristãs e conhecedoras da palavra do Senhor, a gente tem esse princípio que nós precisamos obedecer mais do que sacrificar. E vivenciar isso, porque é o que Deus quer de nós, sabe? Que nós possamos experimentar daquilo que é bom e agradável na presença dele. Então, fechando, a honra não tem como ser feita sem comunicação. Primeiramente com Deus, buscando direção, sabedoria, buscando oportunidade, sermos usada para esse propósito, né? Porque a gente precisa ser usada para esse propósito, crescer e frutificar. E não existe relacionamento sem honra. Não existe. Então a gente precisa entender isso. E a chave de tudo isso nos relacionamentos chama vulnerabilidade. Ou seja, rasgar seu coração quando não está bom. Falar de maneira clara. Claudinha, ó, você não falou aquilo e eu não gostei. Olha, será que a gente pode conversar mais sobre isso? Não desmerecendo, não julgando, sabe? Porque a gente fala que antes de julgar, conheça a história. Talvez você não estava naquele momento bom, né? Talvez, então, peraí, será por que a Claudinha falou isso comigo? Mas isso pode impedir de nós termos bons relacionamentos? Não, porque quando eu entendo que isso pode ser consertado, isso pode ser perdoado. Para quê? Para que as coisas mudem, né? E não fique da forma que seja negativo para o nosso relacionamento. E isso, Claudinha, dentro da nossa casa é essencial. Como eu vejo maridos e mulheres aí com meses sem conversar, filhos que passam anos sem conversar com pais.
sem relacionar com a família, muitas vezes vão até embora de casa por causa do quê? Dessa falta de comunicação vulnerável, de falar assim, me perdoa, errei, né? Foi um momento fraco da minha vida, porque, Claudinha, a gente erra. E muitas vezes falamos o que não devemos, mas precisamos reconhecer e voltar, né, e consertar para que nosso relacionamento seja agradável, primeiro ao Senhor e aos outros, não é? O Então, honra para orgulho, né? mim é um pouco disso. É um Uhum. E o pouco disso. orgulho, a dureza de coração impede muito isso, né? Exatamente, o orgulho. O orgulho tem destruído muitos relacionamentos, não é verdade? E eu entendo, Claudinha, que quando a gente não combate esse orgulho na nossa vida, a gente tem tanto prejuízo nos relacionamentos, coisas que às vezes não tem reversão, não tem reversão. Então, a começar em nós, a cada um de nós, a honra, a considerar isso, a entender isso de uma maneira clara para que a gente possa, então, desenvolver nossos relacionamentos da maneira como Deus realmente planejou, né? Que a gente fala, Deus mesmo se relaciona. Deus não é sozinho, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos mostra que nós somos seres relacionais. Não podemos descartar isso, não achar que somos só aquilo que nós pensamos, que nós queremos e que nós temos, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que levar para fora tudo isso. E incluir as pessoas nesse processo nosso chamado vida. Né? Sim. Amém? Amém, que coisa linda. E semana passada a gente estava até, né, comentando sobre isso na live, que eu posso escolher o tipo de mulher que eu quero ser, né? Eu posso tratar a minha identidade, né, a minha identidade primeiro em Cristo, né? E entendendo quem eu sou primeiramente como filha, né? Ele não nos deixou órfãos. Então, entendendo quem eu sou como filha, e esse entendimento de quem eu sou me dá a oportunidade de trazer qualidades boas para a minha vida. Né? Como você citou aí, que mulheres que sofreram lá no passado, né? Tiveram vidas difíceis com os pais, por que não olhar para essa dor, tratar tudo isso, ressignificar, né, cicatrizar isso e viver uma vida boa sem trazer isso para o hoje, né, para a vida adulta, sem trazer para dentro do nosso lar, do nosso casamento? Muitos descontam aí o que viveram nos filhos, descontam no marido, o marido não tem nada a ver, né? E tá sofrendo, bichinho, porque o pai não tratou ela bem, e daí ela, por não entender, por ser algo inconsciente, por não tratar, ela tá descontando tudo aquilo no esposo. E a gente tem que estar atenta a essas questões. Eu posso me tornar uma pessoa melhor. O que fizeram comigo passou, não pode me definir, né? Então, olhar para dentro desse casamento, né, desse hoje, o que está ruim, vamos consertar logo, né? Vamos tratar logo, para que sejamos pessoas melhores, trazer qualidades boas. Ah, disseram que eu sou ruim, que eu não mereço. Muda essa chave aí, pensamento positivo, né? Apóstolo Paulo falou, renovai a nossa mente, não, sabe, não deixa as pessoas dizer quem você é. Então, encontre a sua identidade em Cristo. Ele vai dizer quem você é. E ele fala que você é filha, que você é amada, não é? E a gente fica presa naquelas palavras ruins, o que foi ruim, e não queremos muitas vezes mexer para não causar mais dor. Mas que tal mexer, causar dor e nunca mais doer? Resolver isso de uma vez. Então a gente tem que sair desse lugar de vitimismo, desse lugar de ser mimizenta mesmo, sabe? Dói demais, qualquer coisa tá dolorida, né? E daí tem mulheres que eu vejo que resolvem as coisas lá fora, né? Como você citou aí, chega na pessoa e fala, olha, me perdoa, vamos consertar isso, mas não tem a capacidade de consertar dentro de casa,
né? E fica aí, né? Como você mesmo pontuou, meses, né? Semanas sem falar um com o outro. E eu tenho percebido, eu acho que você vai, né? Já nos seus atendimentos aí, você vai perceber que muitas vezes o problema não é a comunicação. Eu tenho percebido isso. Eu falei assim, gente, não é comunicação. Por quê? Eles se comunicam, né? Dentro de casa. Nós nos comunicamos o tempo todo, estamos pedindo compra isso para mim, né? Ah, você pode fazer isso hoje. Então, assim, estamos comunicando o tempo todo. O problema, eu acho que está um pouquinho mais profundo, que é a questão do diálogo. É o dialogar, né? Eu tenho recebido, assim, muitas mulheres falando, né, que quando sai com os maridos, elas não têm o que conversar. Ah, não comunicamos. Aí eu vou perguntando, como assim não comunicamos? Eles estão falando da vida dos outros, eles estão falando do problema do trabalho. Ah, está comunicando, mas não tem aquele diálogo. Olha, vamos ver o que que a gente vai melhorar aqui para o futuro? Olha, nossa vida sexual tá assim, assim, assado. Eu acho que a gente poderia melhorar um pouquinho mais, fazer, né, é, aquela coisa que a gente fala, né, do jantar uma vez na semana, né, para poder criar mais vínculo, mais conexão. Então, eu acho que nós precisamos ir um pouquinho além de nós mesmos. E às vezes a gente vai ter que forçar um pouquinho, porque a gente está muito acomodado. E a gente não quer mudar o que parece estar bom, mas estou reclamando o tempo inteiro. Ah, está acontecendo isso, 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 mas eu não me posiciono da maneira certa. E outra coisa dessa questão de posicionar, algo que eu venho falando aqui também nas lives, é que cuidado com esse posicionar. Tem muitas vozes gritando aí, se posiciona, você que é mulher, você tem que, não, sabe, não deixa nada passar, fala mesmo. E você bem disse, cuidado, né? Às vezes a gente precisa estar em silêncio, né? Tem uma frasinha que eu anotei aqui do lado do livro. O sábio discerne o tempo e o modo certo para falar. Exato. Então, cuidado com esse tanto de vozes que está aí pela internet, não sei o que você tem visto, mas tantas vozes gritando. Vai lá, mulher, se posiciona, fala tudo. Não fala tudo não, querido, você vai acabar com seu casamento. Cuidado, cuidado com a língua. Então, saiba discernir, peça sabedoria do Senhor para discernir o tempo e o modo certo para agir, para falar, né? O modo certo quando ele chegar, dá os 30 minutos, e depois você conta o que aconteceu com palavras doces, com tranquilidade. Quem grita muito não é ouvido por ninguém. Não, Então vamos aprender a ser doce, exatamente. né? Mas Exatamente. é muito lindo, realmente, como você começou dizendo, esse capítulo é muito lindo. Esse princípio, ele é muito lindo. Quem dera, né, desde o início a gente já começasse a exercê-lo, né, não só no casamento, mas com os nossos pais também. Nós temos a promessa, né, que se honrar pai e mãe, tem a promessa em seguida, né, que Deus vai Exato. abençoar. Então, ele vai prolongar, né, aí nossos dias. Então, assim, tem promessa. E não é vergonhoso. É algo maravilhoso, porque a- o que nós recebemos depois, naturalmente, é muito maior e melhor do que a gente está lá na força do braço tentando fazer com que aquilo dê certo, né? E descansar o coração no Senhor, descansar e deixar Ele mudar da maneira que Ele quiser. Ele não vai mudar da nossa maneira. Imagina, misericórdia, graças a Deus que Ele não faz isso, Graças a Deus. né? Pois é. E não esquecer, Claudinha, que as promessas do Senhor é de geração em geração, mas para aqueles que o temem e que andam dos seus propósitos, né? Então a gente precisa entender isso. Honrar, ela precisa ser passado de geração em geração. E por que não começar em mim? Se eu não recebi lá de trás, começa em mim. O importante é daqui
para frente, né? O passado, como você falou, não pode nos definir. Então, é começar daqui para frente, gente, poder então semear algo que vai dar frutos para a glória do Senhor e para o bem nosso, que é o Uhum. melhor, né? Para o bem nosso, porque tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Então, a gente vai entender isso. E isso vai influenciar na nossa identidade. Agora você falou, a mulher que eu quero ser. Isso vai influenciar muito. Né? Que mulher que eu quero ser daqui para frente. Então, a honra precede isso. Precede isso. Que bom. Precisamos colocar em prática logo. Quem não colocou, dá o start aí. Exato. Começa porque, Exato. né? E a gente prova, né, dessas bênçãos da vida abundante que a Bíblia promete, né, para nós. Então, você vê tantos casamentos acabando e quando você vai conhecer um pouquinho, falta honra, Isso. né? Isso. Algo que poderia estar resolvido. Uhum. E se for preciso, mexe lá no passado, conserta com esse pai, com essa mãe aí logo, sai desse lugar aí, misericórdia, e deixa Deus mudar seu coração, deixa ele, sabe, transformar a estrutura, deixa ele mexer aí no solo, né, que precisa tirar, né, mexer nessas raízes, colocar uma boa nutrição, algo que é positivo, que é agradável, que é perfeito, né, que é digno e excelente no Senhor. Não deixa ele mexer Exatamente. aí nessa terra desse coração aí, tirar toda a dureza. Eu acho que é aí que começa. Nós estamos tão conformados com esse mundo, nada a ver. Ai, essa palavrinha me dá um. É, Ai, porque é aí que começa a entrar muita coisa ruim, né? No nada a é. ver. Claudinha, para encerrar, é uma coisa que eu acho assim, muito interessante, você falando aí que muitas vezes o casal ele sai e fala de tantas outras coisas, mas não falam de si mesmos. Eu penso assim, está na hora de resgatar essa consideração, essa honra, dando significado ao relacionamento, né? Afinal de contas, o que nós estamos vivendo é os dois, né? É a família. Por que não, então, ser intencional nisso? No livro fala assim que a gente precisa valorizar momentos especiais, um aniversário, um passeio, uma recordação, sabe? Às vezes, se a pessoa aí que está ouvindo não sabe por onde começar, começa nessa consideração de poder dar significado ao relacionamento. Isso é o quê? Isso é administrar e fazer crescer aquela semente que já foi plantada, foi no casamento, no relacionamento. Então, isso precisa ser desenvolvido. Ó, pra você ver, é uma forma prática, né? Uma forma assim que a gente pode ver que dá certo, né? Às vezes a gente tem visto tantos casais se perderem no seu dia a dia porque não comemora nem um aniversário, não comemora nem algo especial que aconteceu. Então, ela enfatiza muito isso, presentes especiais. Nós somos um presente especial um para o outro. Mas por isso que eu falo que a vulnerabilidade ela é essencial no relacionamento, por causa disso. A gente acende essa chama de falar assim, ó, você é importante para mim, né? Eu considero você. Eu prefiro você do que muitas coisas que eu faço. Não é? Como isso é necessário ser ouvido, né? Hoje você fez algo especial. Né? Muitas vezes, coisas simples, um conserto de uma torneira, um conserto de uma janela, né? A gente fala assim, nossa, como você cuida bem da nossa casa, como você é especial, o que seria de mim sem você? Palavras tão simples, mas que traz tanto efeito na vida do outro, consideração, estima. É isso. Né? E é lindo Que Deus nos quando a gente ajude nesse experimenta. processo, né, Claudinha? Amém.
Amém. Precisamos muito, né? E assim a gente dá o nosso exemplo. E logo eles vão estar retribuindo isso Com naturalmente, certeza. né? Com certeza. Nem precisa fazer força. Quando você faz força demais para que algo aconteça, parece que aí não flui, né? Não flui de jeito nenhum. Mas que bênção, que derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Muito bom, né? Te ouvir, gente, quando a gente se encontra, só Jesus para separar, porque a gente começa a conversar, o marido fica assim, vai lá, faz alguma coisa, para Jesus, precisamos ir embora. Mas dá vontade de continuar aqui, sabe? E falar e deixar Deus, né, transbordar. Eu aprendo muito com você. Obrigada pelo carinho, pela disponibilidade. Tem muita gente aqui te elogiando, Neuci maravilhosa, minha mentora, ó, muita gente preciosa aqui nesse tempo. Tem muita mensagem, eu não consigo ver todas, mas já deu uma passadinha. Mas é isso. Obrigada a cada uma de vocês que passou esse tempo aqui com a gente, esse tempo precioso. Foi bênção, né, Graciele? Então, é a gratidão que eu tenho no meu coração pela Amém. sua vida e pela, pela sua amizade, por quem você é, essa mulher que eu nem preciso falar, todo mundo já está falando aí que é maravilhosa. Amém. É Você é recíproco, foda tá? para nós. É Ah, isso. coisa boa. Uhum. Vamos orar? Senhor, como somos gratos ao Senhor por esta manhã, por esse momento tão especial que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelas orientações que o Senhor nos dá para que possamos viver dias melhores aqui na terra. Senhor, eu louvo ao Senhor por cada vida que está aqui. Louvo pela vida da Claudinha, que com coragem, com iniciativa, com intencionalidade, ela tem estado nessas terças-feiras de manhã para trazer algo que possa acrescentar ao coração daqueles que ouvem. Eu louvo o Senhor porque o Senhor tem levantado, Deus, mulheres para serem, Deus, especiais naquilo que o Senhor tem como propósito, ó Deus, fazer na vida de cada família. Obrigada, Deus, por esse mover do Teu Espírito Santo, porque somente através dele é que nós temos essa capacidade de falarmos da presença do Senhor, do poder do Senhor, da vontade do Senhor nas nossas vidas. Só peço ao Senhor nesta manhã que nos capacite como mulheres a honrar, ó Deus, primeiramente ao Senhor, a honrar, ó Deus, aqueles que realmente têm sido colocados na nossa trajetória de vida. E principalmente nós, mulheres casadas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, que nós possamos realmente começar em nós esse mover, de honrar uns aos outros, ó Deus, como honramos ao Senhor. Pai, faz isso a nós. Nós pedimos isso nesta manhã, gratos, ó Deus, pelo mover do Senhor em nossas vidas, ó Pai, porque sabemos que o que tem do Senhor é o melhor para nós. Por isso, nos ajude, por isso, nos abençoa, nos dê sabedoria, Pai, para podermos realmente usufruir de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, nesses dias, para sermos mulheres sábias, mulheres que realmente edificam nossos lares com graça e sabedoria no Senhor. Oro por isso nesta manhã, grato por tudo, pois é no nome de Jesus que nós entregamos tudo isso em tua presença. Amém. Amém. Amém e amém. Muito obrigada pelo convite. E a gente encerra por aqui. Eu te espero terça-feira que vem, às 9h07, para mais um devocional. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Ah, meu filho, minha amiga querida, fica com Deus. Amém. Deus abençoe sua vida e sua casa. Amém. Amém. Obrigada, meninas, e até semana que vem.